Imagine que você está andando por uma cidade vibrante e rica. Há pichações políticas nas paredes, cheiro de pão fresco saindo dos fornos e o barulho de carroças nas ruas de pedra. É uma cidade moderna para a época, com água encanada e complexos de banho aquecidos. Agora, imagine que em questão de 24 horas, esta cidade não apenas deixará de existir, mas será enterrada sob 6 metros de cinzas e rocha, apagada do mapa por quase 1.700 anos. E seus habitantes ficarão congelados no tempo, capturados no exato momento de sua agonia final. Esta é a história de Pompeia, mas não a versão romantizada. Vamos olhar para a ciência do desastre. Vamos entender como uma montanha, que os locais achavam ser apenas um pico inofensivo onde plantavam uvas, se transformou no maior assassino do mundo antigo. E vamos descobrir por que, em Herculano, a cidade vizinha, o calor foi tão intenso que o sangue das vítimas ferveu e seus crânios explodiram antes mesmo que pudessem sentir dor. Bem-vindos ao dia 24 de agosto de 79 d.C., o dia em que o céu caiu. Para os 20.000 habitantes de Pompeia, o dia começou normal, mas a geologia já estava gritando avisos. Dias antes, os poços secaram. Pequenos terremotos sacudiram as vilas. Os romanos, porém, não tinham uma palavra para vulcão. Eles não sabiam o que aquilo significava. Por volta do meio-dia, a tampa da panela de pressão voou. Com um estrondo que pôde ser ouvido a centenas de quilômetros, o topo do Monte Vesúvio foi pulverizado. Uma coluna de cinzas, gás e pedra-pomes subiu 30 quilômetros na estratosfera. O escritor Plínio, o jovem, que assistia tudo de uma cidade segura do outro lado da baía, descreveu a nuvem como um pinheiro mediterrâneo, com um tronco longo e galhos se abrindo no topo. Em Pompeia, o dia virou noite. O sol foi bloqueado. Uma chuva de pedras leves e porosas, a pedra-pomes, começou a cair. No começo parecia inofensivo, mas as pedras não paravam. Elas caíam a uma velocidade de 15 centímetros por hora. Telhados começaram a colapsar sobre o peso. As pessoas tiveram que fazer uma escolha fatal: ficar em casa e rezar ou tentar fugir na escuridão total, tropeçando em escombros, com travesseiros amarrados na cabeça para se proteger das pedras. Quem fugiu cedo sobreviveu. Quem esperou para pegar suas joias ou dinheiro assinou sua sentença de morte. Mas o pior estava reservado para a cidade vizinha, Herculano. Localizada mais perto do vulcão, ela foi poupada da chuva de pedras pelo vento. As pessoas acharam que estavam salvas. Elas correram para a praia, escondendo-se dentro de abrigos de barcos feitos de pedra. Elas esperavam o resgate pelo mar. O resgate nunca veio. Durante a noite, a coluna de cinzas que subia ao céu colapsou sob seu próprio peso. Isso gerou o fenômeno mais letal de uma erupção, o fluxo piroclástico. Uma avalanche de gás superaquecido, movendo-se a 100, talvez 200 quilômetros por hora, descendo a montanha como um trem desgovernado. Não dá para correr, não dá para se esconder. Quando essa onda atingiu Herculano, a temperatura era de 500 graus centígrados. A morte foi instantânea. Estudos forenses recentes nos esqueletos encontrados nos abrigos de barcos revelaram algo horrível. O choque térmico foi tão brutal que vaporizou os tecidos moles e fez os fluidos dentro da caixa craniana ferverem, causando a explosão dos crânios. Eles não sufocaram, eles foram incinerados instantaneamente. Foi misericordioso, de certa forma. Foi rápido demais para o cérebro processar. Em Pompeia, o fim veio na manhã seguinte. A cidade já estava soterrada até o primeiro andar das casas. Os sobreviventes que ainda estavam lá, talvez tentando escalar os escombros, viram a morte descer a montanha. O fluxo piroclástico que atingiu Pompeia já estava um pouco mais frio, cerca de 300 graus. Isso criou um efeito macabro diferente. As pessoas morreram de choque térmico.
Seus músculos se contraíram instantaneamente na posição de pugilista, e então foram cobertas por cinzas finas. A cinza endureceu como cimento ao redor dos corpos. Com o passar dos séculos, a carne e as roupas se decompuseram, deixando um espaço vazio dentro da rocha endurecida, um oco com a forma exata do morto. No século XIX, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve uma ideia genial: injetar gesso líquido nesses buracos. Quando o gesso secou e a cinza foi removida, o que surgiu não foram esqueletos, mas estátuas detalhadas da agonia. Vemos um homem cobrindo a boca com um manto, tentando filtrar o ar irrespirável. Vemos uma mãe protegendo sua filha. Vemos um cachorro, ainda na coleira, contorcido em convulsões. Vemos casais abraçados. Essas figuras de gesso são os fantasmas mais tangíveis da antiguidade. Elas nos mostram que, na hora final, ninguém estava preocupado com o império, com o dinheiro ou com a glória. Eles só queriam se proteger. Pompeia ficou esquecida por 1500 anos. Quando foi redescoberta, chocou o mundo. Era uma cápsula do tempo perfeita. O pão ainda estava nos fornos, as pinturas nas paredes ainda eram vibrantes. As piadas escritas nas latrinas ainda eram legíveis. A tragédia preservou a vida cotidiana romana melhor do que qualquer livro de história. Mas a lição de Pompeia não é apenas sobre o passado. O Vesúvio ainda está lá. Ele é um vulcão ativo. E hoje, aos seus pés, não vivem 20 mil pessoas, mas 3 milhões na moderna cidade de Nápoles. Os cientistas monitoram a montanha 24 horas por dia, porque sabem que não é uma questão de se ele vai explodir de novo, mas quando. As ruínas silenciosas de Pompeia são um aviso eterno da nossa fragilidade. Construímos nossas vidas, nossas cidades e nossos planos achando que temos o controle, que a terra sob nossos pés é sólida. Mas basta um dia ruim da natureza, um suspiro geológico, para transformar nossa civilização em arqueologia. E talvez daqui a 2000 anos, alguém esteja escavando nossas cidades, tentando entender quem fomos, assim como nós olhamos para os moldes de gesso daqueles que ficaram para trás em 79 depois de Cristo.